Fala, galerinha! Beleza, meu povo? Então estamos aqui agora para a correção da prova da FAMERP. Uma prova que, na minha humilde opinião, de novo, novamente, as provas de São Paulo aí trazendo boas provas de geografia. Na minha opinião, a FAMERP também trouxe, assim como a USP, trouxe uma prova de geografia muito bem elaborada, pessoal, cobrando aí, uma diversidade grande de assuntos. Assim, ó, só faltou, gente, alguma coisinha ali de cartografia, sabe? Faltou ali, mas porque de resto tava lá geografia urbana, geografia física, fontes de energia. Então tinha ali uma diversidade bastante legal, tá bom? Então vamos ao que interessa, vamos à correção. Questões vão aparecer aqui do meu lado, vou seguir a ordem, numérica das questões. Então vamos lá, pessoalzinho. A primeira questãozinha que tá aparecendo aqui para vocês, questão 31, uma questão que tinha ali um textinho bem semelhante a uma estrutura de Enem, essa questão aí, uma estrutura de Enem, um texto, um comando e alternativas ali bem diretas, Diz assim o texto: grandes projetos urbanos de revitalização acontecem em todo o mundo, mas um caso que facilita o entendimento é a cidade norte-americana de Boston, em Massachusetts, onde houve duas camadas de valorização. A primeira foi lá na década de 50, quando uma rodovia atravessou a cidade e toda a parte central foi ocupada por trabalhadores. No final dos anos 90, outra intervenção. A rodovia passou a ser subterrânea. A antiga estrutura se transformou em parques, novas habitações, comércios e serviços, mudando a dinâmica e a composição populacional. As transformações do espaço urbano citadas no texto, no excerto, caracterizam o processo esses processos de revitalização de áreas urbanas, principalmente áreas urbanas degradadas, centros urbanos degradados. Esse processo de revitalização, uma espécie de revitalização, recebe o nome de gentrificação, beleza? É um processo polêmico, porque muitas vezes é uma maquiagem, que é feita na cidade, muda-se ali a infraestrutura, você coloca lá uma ruazinha com barzinhos para fazer happy hour, uns prédios bonitos, uma ciclovia, uma área verde. Só que muitas vezes não se resolve, o problema ali daquela área degradada, No Brasil, por exemplo, tráfico de drogas, violência urbana, são problemas que muitas vezes são jogados para 3 quadras adiante, beleza? Você melhora ali a paisagem da cidade, porém, muitas vezes o real problema, ele acaba persistindo, beleza? Nome do processo? Gentrificação, galera. Várias vezes já caiu esse processo esse ano. Professor, vai me dizer que tem no teu podcast? Tem um episódio lá no podcast, o professor Jairzão, cujo título do episódio é o que é gentrificação? Então vale a pena você escutar, porque tá caindo direto isso aí, pessoal, tá caindo direto, tá? Então fiquem espertos aí com esta questão. As outras alternativas ali, sem muita relação com o texto, tá? Então a resposta certa, gentrificação. Fechou? Próxima questão, pessoal. Boa questão. Questão 32 trazia ali a treta de Hong Kong, pessoal, lá na China, que já tem aí alguns anos, ali desde 2014, que Hong Kong vem sendo balançada lá por manifestações, a revolução dos guarda-chuvas em 2014, manifestações aí pró-democracia, uma liberdade política maior, Hong Kong pede à China. E aí vem o texto. A União Europeia adotou um pacote de medidas em resposta à Lei de Segurança Nacional, aprovada pela China para o território de Hong Kong. Entre as ações, o bloco decidiu limitar a exportação de equipamentos e tecnologias que possam ser usadas pela China para a interceptação de comunicações ou vigilância cibernética. O bloco afirmou ainda que pretende avaliar as implicações da nova lei sobre as políticas de imigração e vistos, que vai monitorar atentamente como serão conduzidos os julgamentos de ativistas de Hong Kong.
Ah, que loucura, hein? A aprovação da Lei de Segurança Nacional pela China. Galera, vocês têm que lembrar assim, Hong Kong, gente, é um troço meio doido. Hong Kong lá em 1842, século XIX, passa para o domínio britânico, né? Vocês conhecem essa história? Conhece essa história, né? Em 1898, é feito um acordo que Hong Kong ficaria, a partir de 1898, 99 anos sendo administrada lá pelos britânicos. Em 97, Hong Kong é devolvida. E quando Hong Kong foi devolvida, né, Hong Kong acabou assumindo, né, esse caráter capitalista, esse caráter, digamos assim, de maior liberdade política, de maior liberdade de expressão. E quando a China, ela reaveu Hong Kong, ela permitiu que Hong Kong continuasse a ter um comportamento capitalista, já que tinha ficado muito tempo sob domínio britânico. Disse assim, você pode ser capitalista aí pelos próximos 50 anos, né? A partir de 97, é isso mesmo. E deu também a Hong Kong uma liberdade política maior, né? Não uma autonomia, uau, vocês elegem os próprios candidatos. Não! A política de Hong Kong é controlada pela China, mas a China deu ali uma certa liberdade. Porém, me parece que isso nunca satisfez os habitantes de Hong Kong. A partir de 2014, o cabaré começa a pegar fogo, manifestações aí pedindo mais liberdade política, né? O grande objetivo dessas manifestações, voto direto para a escolha do líder ou da líder da região, né? E a China nega, pessoal, a China, ela tá restringindo agora essa liberdade de Hong Kong, tá? Não vai permitir que os habitantes de Hong Kong tenham um voto direto. E é aí que entra a Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional, tivemos também em 2019 a Lei da Extradição lá em Hong Kong. São leis, são mecanismos que a China usa para restringir e para também conseguir ser mais punitiva lá contra os habitantes de Hong Kong, pessoal, beleza? Na boa? Então é uma lei aí que de certa forma restringe essa liberdade dos habitantes de Hong Kong, tá? E assim, a China, quando Hong Kong voltou pro domínio chinês, né, a China até falou para o Reino Unido, não, nós iremos dar, né, uma certa liberdade aí para os habitantes de Hong Kong, pá. Vamos ver as alternativas ali. Letra A, Lei de Segurança Nacional. Reafirma a sua autonomia territorial, que atribui domínio político sobre as antigas colônias britânicas. B. Afeta os cidadãos de Hong Kong, que temem perder suas liberdades civis com a devolução do território aos britânicos. Não. C. Fortalece sua relação política com Hong Kong. Não, a Lei de Segurança Nacional não fortalece a relação política, pessoal, com Hong Kong. Na verdade, deixa mais tensa. D. Normatiza as relações comerciais com Hong Kong. Não normatiza as relações comerciais com Hong Kong. E. Contradiz o acordo firmado com o Reino Unido, que confere liberdade política e econômica a Hong Kong. A mais de acordo? Letra E, pessoal, tá? Beleza? Então, assim, a China alegou que daria essa maior liberdade a Hong Kong, né? Não que Hong Kong seria ali uma região totalmente independente do governo chinês, mas que daria uma liberdade maior, e hoje isso, né, tá sendo restringido, joia? Então a resposta certa, letra E, meus amigos e minhas amigas. Próxima questão, questão 33. Questão 33 diz assim: o primeiro caso de coronga no Brasil foi confirmado em 27 de fevereiro de 2020, com um homem que viajou à Itália e retornou para São Paulo. Antes disso, um edifício comercial da Zona Sul da capital paulista já aplicava medidas preventivas, feitas exclusivamente para chineses. Usar máscaras, utilizar apenas o elevador privativo e higienizar as mãos com álcool em gel. Na época, o prédio recebeu várias críticas e acabou se retratando. Com outros casos similares, membros da comunidade amarela brasileira publicaram a hashtag
eu não sou um vírus. A situação de preconceito apresentada pelo excerto caracteriza um exemplo de... Então, galera, esse preconceito, principalmente aí, né, ali no caso de chineses com imigrantes, né, que estão aí vivendo no nosso país. Casos de preconceito, pessoal, você chama do quê? Fácil essa, hein? Fácil, né? Se chama de xenofobia, que sim, tem no Brasil, né? Se criou, o brasileiro é super legal, brasileiro recebe bem todo mundo. Não é bem assim, tá? Xenofobia, resposta certa, letra B. Próxima questão, questão boa. Questão 34, geografia urbana, diz assim. Segundo a pesquisa Regiões de Influência das Cidades, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2020, a cidade de Campinas atingiu o nível de metrópole. Campinas é uma metrópole, pessoal. A classificação se deve, entre outros fatores, à condição de a cidade. Galera, Campinas é um tecnopolo, pessoal. Campinas é um tecnopolo, tem ali produção de tecnologia, claro. O Brasil tem ilhas de produção de tecnologia, mas Campinas é uma dessas ilhas, é um tecnopolo, tem uma integração muito legal ali com a Unicamp e tal. Então é uma cidade interessante do nosso país. Então metrópoles, galera, são cidades que elas têm muita influência, que elas têm muito poder, que elas acabam influenciando ali toda uma rede urbana, devido, por exemplo, à tecnologia, infraestrutura, questão de modais de transporte, beleza? Então vamos lá. Por que então que Campinas agora é metrópole? Letra A, porque a cidade concentra organizações sindicais de grandes atividades econômicas. Sindicalismo tem a ver com o estabelecimento de ser metrópole ou não? Não. B. Apresentar atividades agropecuárias com alta produtividade. Não, a gente está falando do urbano e não do rural. C. Conter importante polo tecnológico e logístico próximo a grandes rodovias. Deve ser essa a resposta, tá? Que nem a gente falou. Vamos ver as outras. D. Oferecer bens e serviços de menor grau de sofisticação e especialização. Errada, né? Errada. Não é menor grau, seria maior grau. E. Atrair indústrias de base controladas pelo governo federal. Não, indústrias tradicionais, assim, não. Resposta certa, letra C. De cachorrão é mal, au, pessoal. Conter importante polo tecnológico e logístico próximo a grandes rodovias. Fechou? Na boa? Então, resposta certa lá, letra C. Próxima questão. Essa, na minha opinião, é uma das que poderia beliscar o brioco da galera. Daquela beliscada no brioco. Questão 35. Na década de 90, houve a abertura do mercado brasileiro aos bens de consumo e de capital, o que promoveu. Galera, a década de 90 foi uma década ali de recuperação econômica, já que nós vínhamos da década perdida lá dos anos 80. Beleza? O Brasil promove uma nova abertura, se abre ao capital estrangeiro, ali governo Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso. É a época da chegada das ideias neoliberais no Brasil, privatizações, abertura comercial, atração de capital estrangeiro, disciplina fiscal, terceirização, questões trabalhistas, pá! Então, é o período que chega no Brasil, as ideias lá do Consenso de Washington, chega no Brasil, né, toda essa questão neoliberal. O Brasil, nessa época, ele passa por uma elevada inserção tecnológica, né, de capital, etc., que acaba, né, ampliando aí o parque industrial brasileiro. Então, vamos lá, galera. Todo esse contexto promoveu o que no Brasil? Letra A elevação dos índices de desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? Eu digo assim, que é o emprego que não tem mais volta. Então a tecnologia, né, a indústria ali se modernizando, ela acaba tendo, né, toda uma robotização e a mão de obra humana, em várias funções, passa a ser dispensada.
Então é um emprego que não tem mais volta, é o desemprego estrutural. Existe outro tipo de desemprego que a gente chama de desemprego conjuntural, que é uma conjuntura, uma crise, por exemplo, que nem toda a questão da pandemia e tal. Então, são empregos que teoricamente têm volta. Desemprego conjuntural. O que ele está trabalhando aí, desemprego estrutural. Tem sentido, professor? Tem. Para o contexto, tem sentido. Letra B, a diminuição da produtividade das indústrias. Não. Década de 90, recuperação econômica aí do Brasil. C, incremento da concentração espacial da indústria. Não. Aí entra a urbanização de novo. Na década de 90 nós já estávamos vivendo o processo de desconcentração industrial. A indústria indo para o sul, indo para o nordeste, atrás de mão de obra mais barata, atrás de incentivo fiscal, beleza? D, a defasagem tecnológica do parque industrial. Não, se amplia, né, o parque industrial brasileiro até em questões qualitativas nessa época. Não que a gente tenha virado uau! Mas melhorou, pessoal. É que o parâmetro era complicado, né? Era fácil melhorar se comparado à década de 80, entenderam? Entenderam? E o aumento da interferência do Estado na economia. Não. Nessa época se tem uma redução de interferência do Estado na economia, porque, conforme eu falei, é um período de chegada de ideias neoliberais no nosso país. Resposta certa, letra A, pessoal. Então, toda essa inserção tecnológica, essa evolução da indústria, muito relacionada com a entrada de capital estrangeiro, etc., aumenta. Eleva os índices de desemprego estrutural, esse emprego que não tem mais volta, que é uma questão de evolução tecnológica aí da indústria, beleza? Então, resposta certa, letra A. Próxima questão, pessoal. Geografia física. Diz assim, questão 36. Analise os dados apresentados para uma determinada rocha. Galera, atenção para esta tabelinha aí. Não é difícil. Às vezes a galera tem medo das questões de geografia física. Calma. Olha a tabela. Solubilidade do mineral na água, alta. Então, uma solubilidade na água alta. Água. Estrutura da rocha, muito fraturada. Muito fraturada. Chuva, alta. Chove muito. Chove pra cacildes. Temperatura, quente. Uou, quente. Temperatura quente. Espessura do perfil do solo. Espesso, solo espesso. Material orgânico do solo, alto. Então, muita matéria orgânica. Considerando os dados do quadro, a rocha analisada apresenta. Letra A. Lento processo de erosão. Não. Erosão é toda a questão ali de carregamento de sedimentos, etc. Muita chuva. Então o processo de erosão ele não vai ser lento. Tá ali, chuva alta. Beleza? B. Rápido afloramento em superfície. O solo é espesso. O solo é espesso, lembra disso. Então será que vai ser um rápido afloramento dessa rocha para a superfície? Olha como a tabela vai dando para nós aí as respostas. C. Lento processo de desagregação. D. Grande potencial orogenético. Orogenia é um processo interno de movimentação de placas tectônicas, né? Um processo que envolve agentes endógenos, então nada a ver a letra D. E rápida taxa de intemperização. O que é intemperismo? Intemperismo é o desgaste da rocha. Intemperismo é o desgaste da rocha. Por meio da água, por meio do vento, às vezes até devido à variação de temperatura, né? Regiões de grande amplitude térmica, né? Principalmente no mesmo dia, faz calor durante o dia, frio durante a noite e tal. Isso acaba desgastando a rocha. Quando você olha a tabela,
solubilidade na água alta, chuva alta, temperatura alta, são quesitos que promovem um desgaste da rocha num nível mais acelerado. A chuva desgastando, alta temperatura, uma rápida taxa de intemperização. Por isso que a letra C é errada, seria um rápido processo de desagregação. Então a resposta certa, letra E. Letra E. Há características que ampliam a velocidade do intemperismo, do desgaste da rocha. Beleza? Na boa, esse desgaste da rocha gera sedimentos. Esses sedimentos, quando misturados com matéria orgânica, entre outros processos, vai nascer o solo. Então a geografia física, galera, ela pode ser toda conectada. É só você não ter medo dela, pessoal. Resposta certa, letra E. Próxima questão. Próxima questãozinha, questão 37, diz assim. A cratera de Batagaica, na Sibéria, está se expandindo rapidamente. Ela surgiu na década de 60 como consequência do desmatamento da floresta boreal. A região, antes coberta por gelo, ficou sem a proteção da sombra das árvores. Então, formou-se uma cratera, que hoje já possui 900 metros de largura e cerca de 85 metros de profundidade. A feição destacada, bem como sua expansão, demonstra. Então, galera, quando ele trabalha com essa parte da Sibéria, né? Regiões de grande concentração de neve, floresta boreal, uma que era coberta por gelo e não é mais. Lembra lá do permafrost. Lembra lá do permafrost, né? Aquele solo congelado, naturalmente congelado. E o derretimento desse permafrost antrópico, né, causado por alguma interferência humana, pode desencadear uma série de eventos terríveis. Aí isso já está acontecendo, não é nenhuma viagem aí do texto, beleza? Mas vamos para as questões. A feição destacada, bem como sua extensão, demonstra a formação de um bioindicador, marco estrutural que registra as mudanças ecológicas no ambiente. B. A herança genética, movimento de massa que se realiza segundo as características pedológicas locais. Letra C. O estabelecimento de um corredor florestal, cisão linear, que fragmenta os ecossistemas. D. O derretimento do permafrost, solo congelado, que garantiria a estabilidade da paisagem. Tá? Então, assim, tem outras tretas com relação ao permafrost, né? Esse derretimento do permafrost, por exemplo, em regiões mais frias, está causando emissão de metano. Né, aquela vegetação que era decomposta, mas ficava ali congelada, com o derretimento do permafrost, grandes bolsões de metano estão aí sendo emitidos para a atmosfera, além do caso aí que o exercício descreveu. Tá? Beleza? Olha a letra E. O aquecimento endêmico, alteração restrita que refletiria a adaptação da natureza as interferências antrópicas. Na minha opinião, o texto ele está mais relacionado aí a essa questão do permafrost, a essa questão aí desse solo congelado lá da região, beleza? Resposta certa, letra D. Aí, pessoal, aí até pode, porque o aquecimento global ele também interfere no permafrost, mas o enunciado, ele está trazendo uma questão ligada a desmatamento. E esse desmatamento também influenciando no permafrost, vocês entenderam? Como você se ater, como você prestar atenção no comando é importante, porque a letra E, ela tem sentido, né? Aquela ali alteração restrita, né? O aquecimento endêmico não é restrito, né? Mas assim, o que eu quero dizer é, o aquecimento global, as mudanças climáticas, elas podem também interferir nesse permafrost, ficar descongelado, né? Passar por processo de degelo. Porém,
o comando ali da questão está trabalhando com desmatamento. Beleza? Então, ficar esperto aí nessas características. Por isso, na minha humilde opinião, resposta certa lá, letra D, de diamante. Joinha, na boa, vamos para a próxima questão, meu povo. Próxima questão aparecendo para vocês. Vai aparecer? Cadê a próxima questão? Apareceu! Questão 38, pessoal. Questão 38 diz assim: analise a imagem. Os valores estão em bilhões de toneladas por ano. Tem uma imagem ali. E quando você analisa essa imagem, pessoal, é uma questão até interdisciplinar, é uma questão que envolve aí mais de uma disciplina, certo? O que está mostrando aí a figura? O que a figura está mostrando, pessoal? A figura, ela está mostrando o ciclo do carbono, pessoal. Essa já olha, já lê o ciclo do carbono. Todo esse ciclo bioquímico, todo o ciclo do carbono, né, essa reciclagem aí do carbono sendo mostrada ali na figura. A palavra que eu estava procurando era biogeoquímico. Ciclo biogeoquímico, coisa chique. Então, gente, só temos como opção a letra B. O ciclo do carbono, que auxilia na estabilidade da temperatura do planeta Terra. Joia? Eu achei bem também voltada para biologia, tá? Essa questão aí. Então, resposta certa. Resposta certa ali para vocês. Resposta certa ali para vocês. Cadê? Letra B. Letra B. Ciclo do carbono. Fechou? Na boa, tá acabando. Próxima questão. 39. Mapa do Brasil. Mapa do Brasil. Geração de energia. Examine o mapa. Tá lá o mapa. Tá lá o mapa. Aí vem o comando. Considerando a matriz elétrica. Matriz elétrica. Geração de eletricidade especificamente. Os tipos de energias designados pelos contornos roxo e verde, indicados na legenda, são, respectivamente, primeiro o roxo, depois o verde. O roxo abrangeu o Rio de Janeiro. Falou em Rio de Janeiro, pessoal, com relação à matriz elétrica, fontes de energia nuclear. O complexo de Angra está no Rio de Janeiro. Angra 1, Angra 2 e Angra Marromeno 3, né? Que tá lá travada a obra ainda. E o contorno em verde, pessoal, pegando ali, né, região sudeste, região nordeste do Brasil, é a energia solar, né? A região de maior potencial para a geração de energia solar. Então essa, acho que tranquila, nuclear e solar, tá? Resposta certa, letra C. Próxima questão, mais um mapa. Mapa de São Paulo, mapa hipsométrico. Gente, essa questão é assim. Se você lembrasse lá da parte de geografia física, de cartografia, o que é um mapa hipsométrico, acabava a questão. Mapa hipsométrico é quando você usa normalmente essa paleta de cores para trazer variação de altitude. Para trazer ali variação de altitude, para você entender até ali questões de declividade no território que você está querendo representar. Normalmente se usa cores mais claras para altitudes menores, e aí nessa paleta de cores, à medida que você vai escurecendo essa paleta, você está querendo trazer altitudes mais elevadas. Normalmente é isso que é feito. Joia, para você conseguir perceber onde você tem áreas serranas, onde você vai ter áreas de menor altitude e assim sucessivamente. Aí vem a pergunta. Articulando a cartografia e a geomorfologia, o mapa hipsométrico apresentado tem como objetivo: letra E, evidenciar a variação de altitude. Beleza? Então aí era meio que uma questão de terminologia, né? Se você lembrasse o que era lá, hipsométrico, facilitaria a sua vida. Letra E, evidenciar a variação de altitude. Eu acho que essa próxima questão, a última, pessoal, eu acho que ela já estava na prova de biologia. Mas ela é tão geográfica também, porque a gente fala tanto disso, que eu resolvi colocar na correção.
Questão 41. É um bioma formado por uma vegetação rasteira com árvores de porte médio amplamente dispersas. Então, porte médio de árvore, dispersa, não é algo denso. A temperatura é relativamente alta ao longo dos meses e as estações do ano são reguladas pelas precipitações. O solo é pobre, solo pobre, em minerais essenciais e frequentemente rico em alumínio, que é tóxico para muitas espécies de plantas. Além dessas características, o bioma descrito também apresenta. Galera, que bioma está sendo descrito? Vegetação de médio porte, rasteira, com árvores de médio porte dispersas, calor, né? A precipitação é um fator regulador, solo pobre, rico em alumínio, cerrado. Cerrado é o cerrado brasileiro, Brasil Central principalmente. Grande bioma do nosso país. Desmatado. No caso, por exemplo, da soja, principalmente da soja, um hotspot do Brasil. Sabe o que é hotspot? Biomas de grande biodiversidade, porém extremamente degradados. Esse é o cerrado, um hotspot. O que esse bioma também tem? Letra A, transbordamentos periódicos dos rios. Letra B, alta umidade relativa do ar. Letra C, plantas adaptadas à variação da maré. D, subsolo compacto e seco. E, espécies e plantas adaptadas ao fogo. No cerrado tem queimadas naturais. Combustão espontânea, que é necessária para o desenvolvimento do bioma. Essas queimadas naturais, elas são responsáveis pelo rebrotamento do cerrado, até pela limpeza ali da vegetação. Então você tem espécies, sim, e plantas adaptadas ao fogo. Resposta certa, letra E, meus amiguinhos. Boa prova. Gostei, boa prova. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham curtido, espero que tenha sido útil para vocês. Eu tento trazer também informações aí no meio da correção, até para ser uma correção barra revisão, beleza? Até a próxima, queridos. A próxima acho que vai ser a prova do Enem. Juízo, se cuidem. Falou!